Eu hoje resolvi, é uma pena que os colegas vereadores, vereador Jason Neto, não chegaram ainda, em sua maioria, que eu gostaria muito que eles ouvissem esse meu relato, até mesmo a título de informação, porque tem muitos colegas vereadores e políticos que não conhecem a história um dos outros. E, às vezes, é interessante, né, vereador Lucas? Conhecer a história de um dos outros para não estar falando coisas que não são reais. Então, eu separei esse grande expediente, graças a Deus, para fazer um relato da minha vida. Eu gostaria muito da atenção dos colegas, porque, veja, esse é um assunto que é importante para os colegas vereadores e para a classe política e aracajuana e sergipana, porque diz respeito a uma vereadora. Eu já ouvi nessa tribuna do vereador Vinícius, eu tenho que mencionar ele, porque ele disse isso aqui, que a vereadora Emília, na trajetória política dela, já andou com tudo que é político. Eu achei isso de uma gravidade tão grande, mas eu até desculpo e perdoo o vereador Vinícius, embora ele saiba que não é verdade o que ele disse, mas eu resolvi trazer com detalhe a minha trajetória política, que é curta, mas que é verdadeira, eu não tenho nada a esconder. Aliás, o homem público e a mulher pública que tenta esconder qualquer dado, ela vai sendo descredibilizada ou descredibilizado com o tempo, e é ligeiro isso. Sabe, vereador seu Marcos? Dizendo isso, eu digo, é como se eu estivesse me apresentando. Eu sou defensora pública há 30 anos no estado de Sergipe. Eu só fiz na minha vida defender os menos favorecidos, os mais necessitados. Essa era a minha profissão e essa é a minha profissão. Eu continuo defensora pública atuando nos fóruns daqui de Aracaju, de Sergipe, onde quer que a defensoria esteja colocando. Eu sou radialista desde 1998, ou seja, eu não fui para o rádio para me tornar conhecida, para galgar uma carreira política ou uma caminhada política, porque política não... A gente não tem que se preocupar com a carreira. A gente só tem que servir o tempo que tem que servir e, se tiver que voltar, volta. Então, eu sou radialista desde 98. Eu comecei num programa chamado Questão de Direito na TV Cidade. E fiquei 11 anos no ar, consecutivos, informando o direito. Dentro desse tempo, em 2003, eu fui para a Rádio Jornal, também fazer um programa informativo sobre direito. Nunca quis participar da política partidária, porque eu achava horrível ver a politicagem como ela se apresentava. E eu não gostaria que olhassem para mim pensando a mesma coisa. Mas tem coisas que, quando tem que acontecer na vida da gente, acontece. Eu não corri atrás da política. A política acabou correndo atrás de mim e me alcançou. E eu me permiti seguir a carreira política. Então, vamos agora para a questão partidária mesmo. Eu fui filiada ao PSB, a pedido do vereador Elber Batalha, meu colega defensor público, para poder ajudá-lo numa campanha que ele ia ser candidato a vereador. Acho que talvez o primeiro mandato dele, salvo engano. Eu me filiei e não fui candidata a nada, não quis, mas cumpri minha palavra que ajudaria ele, saí com ele, pedi voto para ele, como defensora pública, como comunicadora de rádio. E realmente não me candidatei a nada. E ali eu vi que o PSB não me enxergava naquele momento. E eu tive um convite do então, não era prefeito, ele estava até fora, não tinha mandato, que era o governador, então o governador, ex-governador João Alves, ex-prefeito, ex-muita coisa, né? E o João Alves, ele tem uma ligação muito forte com o meu pai, tinha uma ligação muito forte com o meu pai. E essa ligação me fez seguir ali com o João Alves e me desfiliei do PSB e me filiei ao DEM. Fiquei filiada, ali eu fui participei em 2002 da campanha para vereadora, tive 4.952 votos, mas fiquei suplente. 3.952 votos e fiquei suplente. Fiquei suplente e, por um momento, o vereador Nitinho, que era vereador, se afastou para assumir a Funcaju, e, naquele tempo, eu assumi por mais ou menos um ano, acho que nem fechou um ano. Vim para essa casa e eu achei interessante, porque foi como se fosse um estágio na minha vida de vereadora, que eu não sabia se voltaria, e foi um estágio. Ali, nesse período,
para fugir, porque a legenda é uma coisa muito forte, para fugir daquele que era muito alto para mim, que estava iniciando, eu cheguei a me filiar, saí do DEM e cheguei a me filiar, fiquei filiada, Lucas Aribe, mais ou menos um mês no PSDB. Aí saí e fui para o PEN, para o Patriota. Foi quando eu fui eleita vereadora já pelo PEN, pelo Patriota, com 3 mil. É porque não está interessando. Depois eles ficam falando coisas que não vai estar no contexto, né? Né, vereador Jazão? Depois ficam falando coisas que não vão estar no contexto. Aí me elegi no Patriota, com 3.652 votos, e aí sim, como titular. A partir daí, esse é o meu primeiro mandato, portanto, esse é meu primeiro mandato. Em 2012, eu fiquei suplente e assumi por muito pouco tempo aqui nessa casa, e deu para aprender alguma coisa. Dito isso, completando esse relato, que eu quis deixar aqui para todos, porque vida pública é vida pública, e a gente não pode esconder absolutamente nada, e não deve faltar, chegou um momento de meu partido hoje me indicar pré-candidata ao Senado. Pré-candidata ao Senado. Eu gosto de desafio. Eu gosto de enfrentamento. E o Senado, em Sergipe, parece que tem dono. Os donos da vaga. Isso me incomoda. Porque Senado, você concorreu ao Senado, ao governo, a uma vaga na Assembleia, na Câmara Federal, não tem dono até acontecer a eleição. Mas em Sergipe tem dono. Aí permitem que você seja isso, permitem que você seja pré-candidato a isso ou aquilo outro. O meu partido me indicou. E aí todo mundo, como? Senado. Podia ser o que fosse. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis, é interessante. Parece terra proibida, aqui não pode. Tanto vereador Cabo Amintas, nunca passou na minha cabeça ser pré-candidata, nunca ao Senado, porque terra proibida, ali tem dono. Ali só pode, quem tem cacife. Eu não tenho, não. Eu vou com a minha história. E a minha candidatura não é um blefe. Porque eu também não faço parte de faz de conta, nem de blefe. Só não vai até o fim se derrubar de cima para baixo. Porque isso, infelizmente, na política pode acontecer. Só não vai até o fim se derrubar de cima para baixo. Mas se depender de Emília Correia, ela vai. Se depender do Patriota de Sergipe, ela vai. Ela vai e não é um blefe de forma nenhuma. E eu não brinco. Eu digo isso porque eu participei de uma campanha institucional, onde eu participei de uma lista sexta para a vaga de desembargadora. Todo mundo falou, eita, a vaga já tinha dono. Verdade, sem nenhum demérito para o desembargador escolhido, mas a vaga já estava acertada, porque é assim que funciona. E ali eu tive coragem de enfrentar. Entrei na lista sexta com uma segunda mais votada, bem próxima na votação do desembargador escolhido. E teve uma lista tríplice, porque forma-se a sextupla, e da sextupla forma a tríplice. E eu fui a segunda mais votada da tríplice, vereador Jazon. A diferença foi de 1 voto apenas. 1 voto apenas. Sabe por quê, vereador Américo? Porque eu tive coragem de enfrentar aquilo que já tinha sido decidido antes de começar. A mesma coisa eu estou tendo agora, coragem. Não tenho rabo preso em canto nenhum. Isso é uma expressão comum, popular. Não tenho. Não tenho nada a temer. E, se for da vontade de Deus, em primeiro lugar, e do povo, a gente chega lá. Eu tenho algumas coisas pioneiras na minha vida. Mas eu vou passar a palavra já, viu, Cabamintas? Eu tenho algumas coisas pioneiras. Eu sou a primeira apresentadora de rádio e televisão com programas informativos de direito no Brasil. Foi o primeiro programa de direito no Brasil, foi aqui em Sergipe, com Emília Correia. O primeiro programa de rádio sobre direito no Brasil foi aqui em Sergipe, com Emília Correia, na Rádio Jornal, na TV Cidade. E outra coisa que é pioneira na minha vida, a primeira defensora pública do Brasil que participou de uma lista sextupla e tríplice a ser desembargadora de um tribunal de justiça.
Portanto, eu tenho esse pioneirismo que para mim não é vaidade, só faz parte da história. Eu não corri atrás, aconteceu, mas quando eu tomo a decisão, eu trabalho. Pode ter a dificuldade que for. Para os políticos profissionais, parece uma coisa impossível. Mas para Deus não tem nada impossível, não. Absolutamente nada. E eu, como sou uma pessoa de fé, para saber o que Deus tem na minha vida, eu tenho que ter coragem de dar o passo. E eu tive coragem. Sou pré-candidata ao Senado, sim. Se você gostar e aprovar o trabalho da Emília Correia, você pode ter essa opção aí. Fiquem à vontade. Eu tenho ouvido muitas falas nesse sentido, de apoio, de incentivo. Tá? Não importa o que vai acontecer, a gente vai caminhar. Não importa, Deus está no comando de todas as coisas. E mais, é necessário que as mulheres entendam esse recado. Olha, 52% do eleitorado do Brasil é de mulheres, de eleitoras. O eleitorado é de 52% é de mulheres. De mulheres. De mulheres. E sabe quantas tem eleitas? Menos de 12%. Menos de 12%. É necessário que a mulher assuma o seu espaço. Ela não vai tomar espaço de homem nenhum. Ela vai assumir o espaço que é dela. É importante que isso aconteça. E nós temos essa coragem de representar as mulheres, seja onde for. Aqui na Câmara Municipal, tem eu e a vereadora Kitty. No Senado, se for da vontade de Deus, vai ter uma representante do Senado de Sergipe, mulher. Se for da vontade de Deus, se for vontade das mulheres e do todo eleitorado de Sergipe. Fica aí essa recomendação. As mulheres sofrem muito a discriminação. As mulheres sofrem muito, inclusive quando tem coragem, ela sofre. Mas quando ela é determinada e ela faz uma diferença muito grande. Tá aqui, eu deixo esse recado. Fiz o relato que entendi necessário sobre a minha caminhada na vida política partidária, na minha vida política profissional. O político tem que ter profissão. Político não pode ser político profissional, não. É por isso que fica esse desespero todo. Porque se tirarem aquilo deles, nada sobra. Eles não podem largar o osso. Não pode continuar assim, não. Político, antes de ser político partidário, tem que ter profissão. E tem que demonstrar serviço. Olha, outra coisa que eu quero deixar aqui. Por mim, não existia partidos no Brasil. A Constituição Federal, um dia eu espero em Deus que haja uma reforma séria, para não precisar de partidos. Porque o Brasil não precisa de partidos. O Brasil precisa de pessoas comprometidas, de pessoas que tenham bom caráter, que tenham palavra, que falem a verdade. É isso que o Brasil precisa. É isso que Sergipe precisa. E não de partidos, né, que dão uma sustentação e que não deixa de ser, lamentavelmente, um antro de corrupção também. E isso tudo pode ser mudado. Já existe uma discussão no Brasil muito forte de candidaturas avulsas, mas isso precisa apresentar emenda na Constituição para que isso venha a acontecer. Não vai ser fácil, não, porque certamente os políticos profissionais não vão querer. Né? Então, o legislativo desse país precisa ser invadido por pessoas comprometidas com a verdade acima de tudo, porque a verdade ela é muito forte. E ela não demora tanto a aparecer, não. Ela aparece no tempo certo. A verdade aparece no tempo certo. E esse tempo certo quem determina é Deus. É Deus. Eu fico por aqui. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e nos livre do homem mau.